prazo, né? Então, acho que não existe um momento certo de você investir em determinado ativo, seja renda fixa ou renda variável. Você tem que alocar de maneira a colocar os seus recursos nas caixinhas corretas, nos produtos corretos, de acordo com o seu objetivo. Para ter acesso ao podcast completo, acesse o link na descrição. Deixa o like e se inscreve. Fiquem com o vídeo. Obviamente que eu sempre vou querer puxar a sardinha pro lado da bolsa, né, André? Sim. Então, acredito que a bolsa, assim, tá muito barata, mas tem que olhar o que tá comprando, né? Eu acho que de forma bem simples aqui, o que você quis dizer, Lu, tem uma diversificação, né? E estipule um percentual para cada classe de ativos que você quer, para que você saiba o que você precisa comprar, né? Que senão a pessoa, ela fala, agora é hora de renda fixa. Ela concentra tudo em renda fixa. Mas ela Exatamente. não tem uma estratégia, ela não determinou percentuais para a carteira dela, né? E aí ela fica cega. Poxa, ela já tá lotada de renda fixa. E as ações estão num momento barato agora. Ela poderia equilibrar um pouco, né? É, Então, acho que basicamente é isso que é. você quer dizer. Tenha uma estratégia e diversifique o seu Mas, patrimônio conforme o seu perfil, né? você sabe que isso é um problema, não sei se do brasileiro ou do ser humano como um todo, mas o brasileiro, ele investe, ele vai para onde está rendendo mais. Exato. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, né? Apesar de nós só termos o passado para poder se inspirar no que vai acontecer no futuro, tentar prever alguma coisa, mas não é a garantia que isso vai se repetir. E via de regra, as pessoas geralmente chegam por último e querem sentar na janelinha. Geralmente, quando você chega querendo sentar na janelinha, já todos os assentos já estão tomados. Exato. Quer dizer, você chegou tarde demais. Então, é preciso ter também, cultuar esse pensamento meio que anticíclico. Caramba, se tá todo mundo querendo a renda fixa, será que você não tem boas oportunidades no que a manada tá fazendo? No Exatamente. contrário do que a manada tá fazendo, que é a renda variável? Certamente. Certamente. Mas, de novo, você não vai fazer isso com seus recursos de curto prazo, com uma reserva de emergência, por exemplo. Porque daí você incorre num erro básico, que é você ter que vender, se desfazer de um ativo de renda variável por necessidade, Exato. né? Então, esse é um erro que você tem que evitar ao máximo, né? Tem que mitigar ao máximo. E a maneira mais correta de você fazer isso é você dividir aí nas caixinhas, né? Estabelecer os percentuais aí que te deixam mais confortáveis. E em relação, uma pergunta que é básica, em relação ao governo do Lula, né, que vem toda a equipe dele, e o Haddad, como é que você vê que eu posso falar, essa gestão desse Você vê rapaz? uma confusão muito grande, né? Esse arcabouço fiscal, assim, obviamente, veio menos pior do que se imaginava, então a bolsa, obviamente, acabou refletindo isso, né? Então, teve muitas mensagens do tipo, nossa, mas esse arcabouço fiscal, não sei o que, veio muito ruim. Eu falei, é ruim, mas veio muito melhor do que se esperava, né? Poderia ter sido muito pior. E agora a gente teve uma MP na calada da noite, né? Tributando trusts e offshores. Então, assim, a condução nesse sentido de reforma tributária, ela não está muito diferente das discussões que nós tínhamos, inclusive, no governo Bolsonaro, né? Inclusive, o próprio Paulo Guedes já tinha aventuado também fazer uma tributação desse tipo. Sim. Então, de novo, eu volto a Inclusive bater dos dividendos, né? inclusive dos dividendos, que, diga-se de passagem, foi um projeto de lei que não passou, porque ia trazer, assim, outras consequências também calamitosas, né? Então, não é de hoje que o Estado quer aumentar os seus impostos. Não é de hoje, né? Que quer aumentar a arrecadação de uma maneira geral. E esse arcabouço, ele corrobora para isso, quer dizer, ele tem grandes incentivos, afinal, a receita ela vai estar atrelada com os gastos. Então, eles precisam aumentar a arrecadação para conseguir gastar. Então, O problema é quanto que... não, é problemático, tá? Assim, hoje, lendo materiais, e não sou eu que estou dizendo, assim, outros economistas, espera-se que o que está escrito lá não vai ser cumprido. É, aquele negócio, deixa margem, né, Lu, para que o governo gaste mais, porque, Exato. lembrando, né, o arcabouço fiscal é o antigo teto de gastos, né, que Isso. foi imputado ali pelo Foi Michel formulado, Temer. Foi isso. muito legal até, para não gastar desenfreadamente. Só que o arcabouço fiscal, como a Lu falou, tem algumas regrinhas, por exemplo, poxa, eu posso gastar até mais, se eu arrecadar mais. Então, beleza, qual é a solução? Foi o que a Lu falou. Vamos aumentar imposto, vamos começar a aumentar as tributações, porque daí a gente pode gastar mais, né? E aí pode virar uma bagunça, né, Lu? Exatamente. Agora, uma pergunta que todo mundo vai querer fazer pra você, Lu. Vocês estão aproveitando pra ir às compras nesse momento? Ou vocês já fizeram todas as compras? O que vocês estão fazendo? A gente está sempre em compras. Estamos sempre comprados, né? A diferença é em que velocidade você faz isso com o seu caixa, em que intensidade você faz isso, né? Esse ano foram anos de
excelentes compras. Excelentes compras. Não digo assim que O jacaré tá solto aí. o jacaré tá de boca aberta, doidado. Nessas últimas 2 semanas aí, a bolsa deu uma recuperadinha, né? Não, acabei não fazendo nada. Tem uns períodos de silêncio também aí por conta de balanços, né? Então, essas 2 últimas semanas não fiz nada. Mas quando tive a oportunidade no mês passado, início de abril, ali, março, comprei bastante. Compramos bastante esse ano. Barça tá indo de as mesmas coisas de sempre. Cosan, Vibra, Auren também foi um papel que ele acabou montando posição, né? Falando dele. Sim. E eu fui bastante de Klabin, Santander. São Unipar? A Unipar tô impedida de negociar faz um tempo já. É público, inclusive, né? A Unipar tá há algum tempo envolvida em possíveis negociações com a Braskem, né? Então, devo ficar ainda um longo período impedida de negociar e falar sobre o ativo até que esse imbróglio se resolva, né? Então, não tô podendo negociar, infelizmente. Nenhuma das duas, nem Braskem, nem Unipar. Mas, quando posso, sempre fui de Santander e de Klabin. Acho que hoje são as minhas 2 maiores metas na carteira. E falando sobre a Unipar, Lu, pegando o gancho que a Carol te fez, a pergunta. Recentemente a gente viu que ela teve uma queda significativa aí nos últimos meses, vamos falar assim, as últimas semanas, pelo menos. Eu sei que o papel vamos falar do código NIP6. Uhum. Chegou a passar de R$100, hoje deve estar negociando ali em torno de R$68, R$70. Essa negociação que você está comentando que é até pública com a Braskem, tem a ver com essa queda? Porque o mercado está ainda preocupado ou não? É do mercado mesmo? Não, isso por enquanto para mercado é um negócio que é público, mas assim, ninguém sabe o que tá rolando. Então, não acredito que seja isso. Unipar, a gente tem que lembrar que é uma empresa de commodities, então boa parte do seu resultado tá atrelado ao preço da soda e do cloro. A gente veio de um super ciclo aí nesses últimos 2 anos, então 21, 22 foi extremamente benéfico para o mercado, né? Você teve também uma questão de oferta muito forte lá fora, quer dizer, algumas fábricas tiveram que parar por conta das crises climáticas que a gente teve na Europa e nos Estados Unidos. Então, quando você aumenta a demanda e diminui a oferta, obviamente o preço explode. E o que a gente está vendo hoje é o contrário, né? Quer dizer, a oferta voltando aí para o mercado. Então, a tendência é que esse ciclo que era de alta, uma hora isso cai, né? Isso está acontecendo não só com a soda e com o cloro, mas com todas as empresas de commodity. Então, se você pegar Vale, Petro, até outras menos polêmicas como essa, Gerdau, sei lá, uma CSN, você vai ver que sempre vai ter uma correlação com o preço das commodities, né? Então, é o que eu acredito que esteja acontecendo com o Unipar, né? É o único motivo que eu vejo hoje. O valuation, você acredita que tá atrativo? Se a gente olhar pelos indicadores, eu dei uma olhada acho que semana passada, dei uma olhada, tava com PL atrativo, né? Tava com, enfim, pagando bons dividendos. Você pode comentar ou também está impedida de... Não, eu sou administradora, né? Eu não posso fazer juízo de valor sobre o ativo, mas o que eu posso dizer é que eu acho que a empresa tem números muito saudáveis, né? Se tá caro ou tá barato, cabe ao investidor avaliar. Mas a empresa tem números hoje muito saudáveis, né? Então, relação dívida-EBITDA menos de 1, quer dizer... tá muito atrativo. Tem dívida, Pegando o gancho também que a Carol comentou, e a Cosan, o que falta para destravar essa empresa? Que já vem lateralizando há um bom tempo. A Cosan é muito fácil de investir, né? Na verdade, toda holding é muito fácil de investir, né? O valuation ele é feito pela soma das partes. Então, basicamente, você faz o valuation dos investimentos que estão abaixo da holding, soma, coloca um desconto que gira em torno de 15% a 20%, que é normal nesse valuation, porque, obviamente, a estrutura de holding ela é um pouquinho mais inchada, ela precisa de governança própria, de auditoria. Então, você tem outros custos ali embutidos que, obviamente, você tem que considerar na hora que você está fazendo o valuation, né? O que tá pegando com a Cosan é justamente, na minha opinião, né? Raizen, que é a mesma coisa que tá pegando com Vibra, enfim, é um setor que tá também no olho do furacão agora, né? Então, acho que, por enquanto, também é um setor relacionado a commodities, então a gente tem que pensar que é um setor cíclico, né? E, obviamente, que a Cosan ela vai refletir isso. Mas você tem excelentes ativos lá, né? Inclusive, agora também, recentemente, no início do ano, final do ano passado, enfim, compraram uma participação bem legal na Vale, né? Sim. E teve uma polêmica recente, não sei se isso também corroborou para o preço da ação, mas é impressionante. Eu não sei se por falta de caráter ou de ingenuidade ou falta de conhecimento, uma dessas 3 ou todas acima, sabe, assinalando todas. Saiu algumas notícias, inclusive, veicularam em mídia, que a Cosan declara que não vai conseguir pagar dívida, que não vai conseguir arcar com seus investimentos, alguma coisa assim. Quando, na verdade, isso é uma informação do fator de risco que a empresa entrega para o 20F, né? Que é
é um balanço, enfim, é uma espécie de formulário de referência que a gente entrega aqui para a CVM, eles têm que entregar lá para o mercado americano, eles são listados lá fora também. E aí o jornalista, não sei se estava sem pauta, enfim, pegou um desses fatores de risco, assim como no IPO tem milhões de fatores de risco que você precisa elencar, que o seu acionista precisa estar ciente da possibilidade dele acontecer, não quer dizer que é provável. Aí o fulano pegou lá e fez uma matéria dizendo um negócio desse. Então, é extremamente importante que os acionistas conheçam as empresas que eles... Se você não sabe como mexer, abra o link do comentário fixado, veja o seu passo a passo por um desde o iniciante até o nível mais complexo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.